Esse é o maior risco para o Rio Grande do Sul. Não é o desastre ambiental, não são mudanças climáticas, não é a catástrofe. Mesmo pagando impostos e ainda assim tendo que financiar as obras à iniciativa privada, ainda assim vai sair mais barato e com melhor custo, melhor qualidade, menos tempo do que se nós dependêssemos totalmente do Estado. Não vai mudar absolutamente nada se um país mais do que compensa as reduções de emissões de outros países. É um problema global, mas os desastres ambientais eles acontecem localmente. Achar que acabaremos com o petróleo rápido e isso vai fazer um bem para a humanidade, pelo contrário, seria muito nocivo. Então é preciso andar em paralelo. Começando mais um Responde as perguntas que vocês me enviaram no meu Instagram e também aqui na área de membros do canal, no dia 16 de maio, quinta-feira. Como sempre, foram várias perguntas, já deixo o meu muito obrigado. Mas antes de respondê-las, um aviso muito importante, porque nós definimos a data da nova temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro. Será no dia 16 de junho, então anotem na agenda o lançamento da nova turma do Nas Fronteiras do Dinheiro. Quem quiser saber mais informações, tem um link na descrição do vídeo. Se inscreva, assim você não perde nenhum detalhe. E vejo vocês no dia 16 de junho para a nova temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro. Pois bem, primeira pergunta aqui do Jeff Cruz. Quais as consequências econômicas de médio a longo prazo, 2 a 5 anos, para as catástrofes do Rio Grande do Sul? Isso pode gerar uma espécie de êxodo para outros estados? E esse cenário seria positivo ou negativo perante a construção civil? Até começando pela última pergunta, assumindo como premissa que haveria um êxodo, pessoas deixariam o estado do RS para outras regiões do Brasil, sem dúvida que seria negativo, porque seria menor demanda por moradias. Mas esse não é o meu cenário base, e eu explico. E aí que está o lado bonito e muito bacana do que está acontecendo, porque em meio a toda essa tragédia, Porto Alegre segue inundada, assim como várias outras cidades. Essa situação toda acabou despertando um sentimento de união, de força, de mobilização e até de esperança num Rio Grande do Sul melhor. Na possibilidade de reconstruir o Estado, e é que eu vejo até a empolgação de muitas pessoas de usar o momento atual e transformar essa catástrofe numa oportunidade de até refundar o Rio Grande do Sul e fazer com que ele volte a ser o estado e a potência econômica que já foi no passado, que hoje não é. O Rio Grande do Sul perdeu lugar, perdeu relevância na economia brasileira para outros estados, para Santa Catarina, para o Paraná, e houve sim um êxodo no passado até de muitos gaúchos que foram para esses estados ainda na região sul, ou para São Paulo, ou para o Mato Grosso do Sul. E boa parte desse êxodo não é por algum desastre ambiental, é pelo que eu digo que são os desastres políticos. Porque, infelizmente, quando a gente olha a situação política do Rio Grande do Sul, quantas administrações petistas com um viés muito à esquerda que gerou um ambiente de negócios hostil à livre iniciativa, hostil ao empresariado, que enxerga os empresários, os empreendedores como malvados, a começar da construção civil. Normalmente se refere à construção civil como a especulação imobiliária, seja em Porto Alegre, seja no restante do estado. E isso denota esse viés ideológico contra a livre iniciativa. E isso explica boa parte do êxodo que já houve no passado no Rio Grande do Sul. E de repente, agora, nesse novo momento de usar a oportunidade de refazer, reconstruir e refundar, talvez restaurarmos os valores liberais de livre iniciativa, da mobilização da sociedade para fazer um Estado melhor. E vejo hoje muita gente com essa esperança, mesmo em meio a essa tragédia toda. E eu vou explicar mais ao longo deste Urris Responde, porque tem mais perguntas sobre isso. Aqui a próxima, por exemplo, do Carlos. Fundos internacionais podem ser usados para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul? E o Estado brasileiro pode atrapalhar nisso? O Estado, sim, claro que pode atrapalhar, mas ele também pode ajudar saindo do caminho, permitindo licenças, autorizações, aprovações de obras de infra, obras de urbanismo, na construção civil, permitindo aprovações mais céleres, para que a gente realmente consiga logo colocar de pé tudo que está sendo mobilizado de recursos e de doações, não apenas agora para o atendimento emergencial, que primeiro foi para os resgates das pessoas, agora para o funcionamento mínimo da cidade, para os desabrigados. Isso vai continuar por algumas semanas, talvez meses, mas logo depois é também para a reconstrução do Estado. Quantas estradas, pontes precisam ser
consertadas, precisam ser construídas boa parte, e isso precisa ser feito logo. E é muito bacana de ver que já surgem iniciativas nesse sentido. Por exemplo, uma da família Ling, que está liderando este movimento que se chama Reconstrói RS, que é uma iniciativa que já contém com o comprometimento de dezenas de milhões de reais de vários empresários para ajudar na reconstrução. E de forma bastante descentralizada, porque a ideia deste projeto é justamente permitir o protagonismo às lideranças locais. A cidade que precisa reconstruir uma estrada, uma ponte, se concebe um projeto, se estuda, se aprova, se viabiliza financeiramente que ele seja executado pelas lideranças locais, junto com empresas da iniciativa privada, para fazer obras rápidas, mais baratas, de melhor qualidade e que atendam às demandas nas cidades, nas comunidades onde elas realmente são necessárias. E dependendo o mínimo do Estado. E onde que o Estado pode ajudar nisso? Aprovando essas obras de forma rápida e não atrasando pela burocracia, pela inércia da política. Acho que isso é o que eles poderiam fazer. Mas é muito bacana que a gente já vê esses movimentos de ajuda da própria iniciativa privada financiando obras de infraestrutura, obras de construção civil para ajudar na recuperação da economia do Estado. Aqui do Enio, essa venda de arroz marca governo. Não vai desequilibrar mais ainda o mercado, vai concorrer sem necessidade com o pequeno comércio da região. É aquela velha máxima, né, de o governo querendo ajudar, acaba atrapalhando mais. E essa iniciativa de o governo comprar, não lembro quantas toneladas foram, vou colocar a notícia aqui, mas foram várias toneladas de arroz com preço tabelado, porque os próprios produtores gaúchos já se manifestaram dizendo que não havia risco de desabastecimento, e é o governo que vai distorcer este mercado, sim, e importante para a economia local. Então, veremos ainda de que forma essa medida vai acabar distorcendo o mercado, trazendo mais problemas a mais médio prazo do que soluções. Mas é o que acontece com as soluções estatais. Diante das mudanças climáticas no mundo todo trazendo tantas tragédias inesperadas, você acredita ser possível que o mundo e os países comecem a ter bons olhos para o inesperado e pensem em criar um tipo de reserva de emergência especial para esse tipo de situação? Se sim, como proceder? Como é que eu vejo esse momento, até vendo as respostas, as notícias, o que está assim, acontecendo em meio a toda essa catástrofe, é que percebe-se uma preocupação maior com não apenas mitigar as mudanças climáticas, com redução de emissão de carbono, de gases estufa e tudo mais, mas também, em paralelo, de prover medidas, obras, infra, para evitar desastres como esse. Então são soluções em paralelo. Uma coisa é mitigar, outra coisa é se adaptar. Porque a mitigação, ela é a longo prazo. E se realmente tivermos um resultado, ela não vai ser imediato. Mas a adaptação, a tecnologia, a infraestrutura para lidar com desastres ambientais, sejam eles causados por mudança climática, sejam eles causados porque o clima e furacões e desastres naturais acontecem de tempos em tempos, é fundamental termos soluções já imediatas e não ficarmos apenas na esperança de que a mitigação vai resolver a mudança climática e vamos voltar no tempo há 50 anos atrás, em que a Terra estava noutro momento do clima. Não é assim que funciona. Além do mais, porque esse é um problema global. Não adianta o Brasil, Europa e Estados Unidos reduzir a emissão de gás estufa se a China e outros países seguem aumentando. Não vai mudar absolutamente nada se um país mais do que compensa as reduções de emissões de outros países. É um problema global. Mas os desastres ambientais, eles acontecem localmente, nas cidades, nos bairros, nas comunidades. E é para isso que a gente precisa, em paralelo, obras de infra, para se adaptar e se precaver caso esses desastres aconteçam. E não simplesmente reduzir consumo ao máximo de combustível fóssil, reduzir CO2, na esperança de que em alguns anos isso possa ter um resultado. Olha à sua volta, tudo que você está hoje usando, consumindo, plástico, remédio, derivados de petróleo, não apenas os combustíveis em si, mas os próprios derivados. É muita coisa. Então, achar que
acabaremos com o petróleo rápido e isso vai fazer um bem para a humanidade? Pelo contrário, seria muito nocivo. Então, cuidado com essas soluções estilo bala de prata que não resolveria. Então é preciso andar em paralelo. Gostaria de saber, na sua opinião, um ambiente de liberdade monetária não traria dificuldades para o estabelecimento da função unidade de conta para uma moeda? Ou de outra forma, como é possível estabelecer esta função de moeda num ambiente em que não há confiança de que a moeda corrente sempre seguirá sendo a moeda aceita? Isso depende do mercado. Olhando a história, por muito tempo foi prata, depois foi ouro, antes disso eram outras mercadorias, mas isso acontece com o tempo. E dependendo da região, você pode ter até mais de uma unidade de conta. A tendência é que uma prevaleça e fique apenas essa a dominante. Mas a confiança ou a certeza de que essa unidade de conta vai permanecer para sempre, ninguém vai ter. E não havendo essa certeza, ou mesmo na ausência dessa certeza, a gente consegue planejar, a gente consegue realizar o cálculo econômico, conseguimos fazer investimentos e planejamento de longo prazo, mesmo sem a certeza de que a unidade de conta de hoje será a mesma daqui 20, 30, 50 anos. Porque esse, para mim, é o horizonte mais relevante. A unidade de conta hoje, imaginando um mundo que vivia ainda no padrão ouro, a probabilidade do ouro deixar de ser a unidade de conta em menos de 5 anos, ela é mínima. Então, não seria um empecilho para o cálculo econômico e o planejamento de longo prazo essa falta de certeza e que jamais haveria. A moeda, ela é uma instituição do livre mercado e ela também sofre concorrência, ela também vai sendo aprimorada ao longo do tempo, só que de forma muito mais lenta e gradual e sem mudanças repentinas, como pode acontecer em outros mercados. Mas ela também está submetida a um processo de concorrência de livre mercado. Vi o seu último vídeo da China em que você comenta sobre o trilema Mundell Fleming e que uma das soluções seria a China ter o seu dinheiro atrelado a outra moeda, no caso o dólar, e ficaria com sua taxa de juros atrelada ao Fed. Mas se a China optasse por atrelar o seu dinheiro ao Bitcoin, é possível? Quais seriam as consequências? Poderia, mas eu não vejo a China fazendo isso, porque hoje o dinheiro ele é majoritariamente estatal, está sob controle do Estado, de governos. Isso vale para qualquer Estado, mesmo aqueles menos livres, até aqueles que se denominam muito mais democraticamente livres, como Estados Unidos e Europa. A moeda hoje é uma criatura do Estado, não porque ela sempre foi assim ou porque deve ser assim, mas porque hoje é assim. Dito isso, nenhum Estado, nenhum governante tem o interesse em colocar em si mesmo uma camisa de força, porque atrelar a moeda ao Bitcoin ou ao ouro, por exemplo, removeria toda essa discricionariedade de política monetária, a capacidade de imprimir dinheiro como bem quiserem. Isso seria impossível com a moeda atrelada ao ouro ou ao Bitcoin. Então eu não vejo isso acontecendo. Hoje é mais remoto ainda acontecer com o Bitcoin. Poderia com o ouro? Menos improvável, mas ainda assim muito improvável. Então eu não vejo isso acontecendo. Mas aproveitando que a pergunta foi sobre China, eu sempre vejo nos comentários, eu acho engraçado que o pessoal tá sempre cobrando, a China vai quebrar, agora que a China quebra, 20º vídeo dizendo que a China vai quebrar. Eu nunca falei que a China vai quebrar, e é um país que, ao não ter uma dívida externa relevante, é difícil a China quebrar por essa ótica de dívida externa, que fica incapacitada de pagar suas obrigações externas. Então é difícil a China quebrar. Mas ela passa, sim, por um enorme problema no setor imobiliário. O último anúncio que eu li justamente na manhã de hoje, sexta-feira, 17 de maio, é que a China está prestes a lançar o seu maior pacote de ajuda ao setor imobiliário, que contempla redução da parcela mínima de entrada, então em vez de entrada ser no mínimo 30% de um imóvel, reduzir para até 15%, então é uma flexibilização para as pessoas poderem comprar mais moradias. Vamos remover também um piso para a taxa de hipoteca, para flexibilizar ainda mais e deixá-la mais acessível à moradia às pessoas. E a outra que é importante, e essa pode ser muito relevante, que é conceder financiamento pelo Banco Central da China, People's Bank of China, no montante total de 42 bilhões de dólares, cerca de 300 bilhões de yuans, para os governos locais adquirirem imóveis desocupados ou estoques que não foram vendidos ainda das incorporadoras. Vejam só, para evitar primeiro uma queda maior de preço, porque os preços seguem caindo. Abril agora foi queda recorde mês contra mês de imóveis residenciais na China. E com essa
possibilidade, os governos locais comprariam esses imóveis desocupados ou os estoques das incorporadoras que não conseguiram desová-los, e os governos locais poderiam usar isso para prover moradia de baixo custo. Pode funcionar, pode conter uma sangria maior? Até pode, mas ainda é incerto e talvez não seja suficiente para restaurar a confiança no mercado imobiliário chinês, mas que sim é um grande problema para qualquer um que está analisando a situação chinesa. Tem uma pergunta que faz anos que eu gostaria que você respondesse. A bandeira de Gadsden tem algum significado? E o que você acha de libertários usando ela? Claro que tem um significado e ela começou justamente na Revolução Americana e ela representa o ideal de liberdade, da força dos indivíduos, de limitação do poder do Estado e de como os indivíduos estariam vigilantes, monitorando a coerção estatal, a intervenção estatal ou o cerceamento das liberdades individuais. Então a mensagem do Don't Tread on Me, não pise em mim, aquela cascavel, isso vem desde a Revolução Americana. O problema é que, mais recentemente, ela foi associada a movimentos de extrema-direita ou direita, enfim. Normalmente é quem a imprensa ou a esquerda não gosta ou discorda das ideias. Então acabou sendo associado esse símbolo à extrema-direita a radicais. Mas originalmente, esta bandeira, este símbolo da cascavel, não pise em mim, tem a ver com os revolucionários americanos, com as ideias fundacionais dos Estados Unidos. E por isso que muitos libertários ainda hoje usam esse símbolo, estampam ele, e eu acho que é um excelente símbolo para significar a liberdade individual, a vigilância do indivíduo contra a coerção estatal e a limitação do poder do governo. Para mim, é isso que ela representa. Pergunta honesta de quem procura defender o liberalismo e o libertarianismo. Não é provocação. No caso de uma catástrofe como aconteceu no Rio Grande do Sul, o Estado tem condições de socorrer para ajudar na reconstrução. Claro, com dinheiro de impostos do cidadão de forma coercitiva. É verdade. Ou até mesmo com impressão de dinheiro novo. Em um governo liberal, onde o Estado fosse o mínimo possível, ou no caso libertário, haveria condições de socorrer a população afetada? Muito obrigado e muita força para vocês aí no Rio Grande do Sul. Obrigado. Vejam que interessante porque essa pergunta não é apenas teórica, hipotética, mas ela é o que está acontecendo na prática agora. Eu não preciso nem formular uma teoria do que aconteceria. Quem está acompanhando, quem acompanhou as enchentes e o socorro, os resgates das pessoas em situação de perigo, correndo risco de vida, viu na pele, sentiu na pele e viu com os próprios olhos que não era o Estado socorrendo as pessoas. Em grande parte, era o voluntariado. Pessoas, indivíduos comuns que foram lá ajudar outros indivíduos, seus concidadãos, pessoas que estavam numa situação desesperada, colocaram a própria vida em risco para resgatar amigos, familiares desconhecidos e junto com o poder público. Quem acompanhou, especialmente em Porto Alegre, nas várias vias que estavam alagadas e que viraram hidrovias de resgate, era uma espécie de grande iniciativa público-privada, uma PPP, uma ordem espontânea que acabou se organizando de forma descentralizada ali mesmo, e isso não é apenas eu falando e as minhas observações, mas o próprio vice-prefeito da cidade, Ricardo Gomes, participou dos resgates, presenciou e também fez um vídeo sobre isso. Vou colocar depois o link desse vídeo, para mim isso é muito interessante, e mostra que nesta catástrofe apenas o Estado seria incapaz de socorrer todas as pessoas. Então já vimos na prática a iniciativa privada, os indivíduos, o libertarianismo socorrendo muita gente, e se não fosse a atitude, a mobilização, a doação, com alguns colocando a sua própria vida em risco, as pessoas não teriam sido socorridas, porque a catástrofe foi de tal magnitude que o Estado não teria capacidade, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Municipal, enfim, não teriam essa capacidade toda de atuar rapidamente, que é a parte interessante também. Como essa mobilização foi muito rápida, e isso que eu digo que é a ordem espontânea dessa ajuda voluntária, que rapidamente se organizou para colocar barcos nas hidrovias, jet skis, voluntários, mantimentos, combustível, com até mesmo iniciativa privada provendo combustível para barcos do poder público, mantimentos, organizando os resgates das hidrovias para os abrigos, mantimentos para os abrigos. Eu provi mantimentos, colchões, roupas, alimentos para abrigos próximos à minha casa.
provi diesel para o gerador dos abrigos, assim como vários outros milhares, dezenas de milhares de voluntários, não apenas na cidade de Porto Alegre, no estado, mas do mundo inteiro, do Brasil afora e mundo inteiro, ajudando da maneira que podiam. Isso que é muito bonito, foi emocionante de ver e foi uma das razões que eu me emocionei tanto naquele primeiro vídeo que eu fiz sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, porque a gente viu a força da sociedade. E como disse o próprio Ricardo Gomes, a sociedade, os indivíduos, são maiores do que o governo. E que a sociedade é maior, mais capaz e mais organizada do que o poder público. E nessa emergência, nessa catástrofe, nessa tragédia, se não fossem os voluntários, a sociedade voluntária, não teríamos conseguido resgatar tantas pessoas e manter o funcionamento mínimo das cidades. Porque essa ajuda voluntária, ela continua. Eu sigo me envolvendo bastante em muitas ajudas que não aparecem na mídia, e assim como eu, existem várias outras pessoas. Então, nesse momento de tudo é urgente, é preciso a rápida mobilização de pessoas para alcançar e resgatar todo mundo onde era necessário, no momento que era necessário. E não esperar, não, liga para o 190, liga para ajuda, liga para o Corpo de Bombeiros e espera sentado as pessoas serem resgatadas. Não, todo mundo teve que arregaçar a manga e ir ajudar da maneira que podia. Senão, não teríamos conseguido resgatar todas essas pessoas. Então, imaginar que apenas o Estado, com o seu poder coercitivo e a mobilização forçada de recursos, conseguiria prover essa ajuda? Não conseguiria, e tivemos agora um resultado prático disso. Como você vê a postura do presidente e da primeira-dama referente à tragédia no Rio Grande do Sul? Essa é parte também importante do que vimos nesses últimos dias, como a internet, as pessoas, de forma muito descentralizada, está dando ciência para o que está acontecendo, e enquanto o presidente usa da tragédia para fins políticos, com muito populismo, fazendo um verdadeiro palanque, como foi o anúncio lá do Paulo Pimenta para interventor do Rio Grande do Sul. Ele não sabe nem para que lado se mexer. Eu estou mais ou menos assim envolvido. Lá parece um problema novo numa área. Vai. Então, acho que nós tínhamos que tentar focar uma área específica, tentar construir alguma coisa que pudesse ser um resultado concreto em alguma área específica. Não sei exatamente em que área seria ela. Mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para uma coisa, seria muito importante. A verdade é que a população está vendo isso. E está vendo que a tentativa de colar nas pessoas, dizer, não, tudo isso é fake news, não foi civil que ajudou civil, está tão escancarado. Tanta gente ajudou, tanta gente registrou a ajuda voluntária, e sem nenhum interesse de mostrar, não é o Estado que não está ajudando, é porque era necessário e foi importante. Sem ideologia por trás, e sim porque era o que deveríamos fazer. Então, minimizar essa ajuda voluntária, minimizar o que aconteceu, ou ignorar, ou menosprezar, ficou muito feio, e a gente viu a repercussão negativa que especialmente alguns veículos de imprensa tiveram quando tentaram omitir ou distorcer o que realmente aconteceu e que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o presidente, bom, eu não esperava nada diferente de um presidente populista, não foi a primeira nem será a última vez, e com a primeira-dama, da mesma forma. E chega a ser, aí é tragicômico, nem quero comentar tanto isso, mas é vexatório, assim, aquela imagem as cestas básicas nas poltronas de um avião da FAB, eu acho, para levar para as pessoas. É bizonho a ineficiência, a má alocação de recursos, colocar cestas básicas em poltronas de passageiros para levar para as pessoas, por favor, para fazer uma foto para a rede social. Para mim, o tiro está saindo pela culatra. E voltando até um pouco mais na primeira resposta que eu fiz sobre os desastres políticos, para mim o meu maior receio agora não é tanto o desastre ambiental e como a gente vai se recuperar disso e reconstruir, porque nós vamos reconstruir o Estado, mas sim é a tentativa da esquerda. Agora temos Maria do Rosário como pré-candidata à prefeitura, acho que agora já é candidata oficial do PT à prefeitura, e governo federal, Paulo Pimenta e seus aliados vão aproveitar esse momento para tentar alavancar essa candidatura. Mas hoje a vigilância está enorme e o povo está vendo e não vai ser tão simples não. Mas para mim esse é o maior risco para o Rio Grande do Sul. Não é o desastre ambiental, não são mudanças climáticas, não é a catástrofe. É sim a catástrofe que pode ser se a política que vencer
nas cidades e depois no estado for deste time de Lula, Pimenta e Maria do Rosário. Esse seria o grande problema e a grande ameaça para o Rio Grande do Sul. Não seria uma excelente oportunidade para o mercado reconstruir todo o Rio Grande do Sul sem usar dinheiro público e mostrar que o mercado deve ser o soberano e não o Estado? Pois é exatamente isso que está sendo feito. E vejam que é mais impressionante. Por isso que eu não apenas estou enaltecendo essas iniciativas como o da família Ling, vários empresários reconstrói o RS, mas também convocando mais empresários voluntários a arregaçar as mangas e reconstruir o Rio Grande do Sul com o mínimo de recurso público possível e sem depender do Estado, porque na prática é o que vai acontecer, como já está acontecendo. E veja como é bizarro, porque ao mesmo tempo em que a gente está pagando impostos, a gente vai ter que financiar essas obras, porque se a iniciativa privada não o fizer, se as lideranças locais, se as comunidades locais, se as cidades não o fizerem, o que vai acontecer é que as obras não acontecerão. Vamos esperar meses, anos, para elas serem ou não financiadas, ou serem realizadas com uma péssima qualidade e com um atraso inadmissível. Então, a gente vai acabar pagando duas vezes. E, acredite se quiser, mesmo pagando duas vezes, isso, o que eu quero dizer com isso é, mesmo pagando impostos e ainda assim tendo que financiar as obras, a iniciativa privada, ainda assim vai sair mais barato e com melhor custo, melhor qualidade, menos tempo do que se nós dependêssemos totalmente do Estado. Ah, o Estado pode ajudar? Pode. Como eu disse, sendo célere nas aprovações e também financiando ou devolvendo os impostos que daqui saem. Então, devolvam os recursos para que a gente possa financiar as obras com o próprio dinheiro que foi tirado do nosso bolso. Algumas pessoas dizendo, a gente está vendo o ancapistão funcionando na prática, ou muitas pessoas se convertendo ao libertarianismo. E, de fato, em parte isso acontece, não apenas pela visível incapacidade, incompetência, inoperância do Estado em vários momentos, não apenas agora, mas também porque nós estamos conseguindo realizar, acho que essa é um outro sentimento que foi despertado nesse ambiente todo, é o poder de mobilização e de realização dos indivíduos, da sociedade civil se organizando de forma espontânea para resolver os problemas que nós enfrentamos, como esse que é a maior tragédia do Estado. Então, quando a gente percebe o nosso poder para fazer o bem, de mobilização, de realização, a gente precisa diminuir ao máximo o tamanho do Estado para que nos retirem o mínimo possível de dinheiro do nosso bolso, fruto do nosso trabalho, e digo do trabalho de todos os cidadãos, para que assim a gente consiga criar, financiar e realizar as melhores soluções para os nossos problemas. Porque se dependermos do Estado, não vai funcionar. Já não funcionou e não vai funcionar dessa vez também. Com a saída do Roberto Campos do Banco Central, você acredita que no próximo ano veremos os juros serem baixados a marteladas, mesmo com a inflação fora da meta e Estados Unidos com juros altos? Eu vejo que esse risco, ele sim é maior. Esta é a verdade que eu venho falando há muito tempo. E essa última reunião, para mim, já foi um prelúdio. A última reunião do Copom foi um prelúdio do que pode ser ano que vem, porque ali já houve um dissenso. Alguns achavam que tinha que baixar 50 pontos base, outros menos. Depois eles conversaram, disseram que não, era apenas uma discordância com relação ao que havia sido sinalizado para o mercado. Mas sim, o risco vai ser maior de juros baixos à marretada. Como a Liberta está ajudando as pessoas do Rio Grande do Sul com as doações recebidas? Primeiro, nós seguimos ainda recebendo doações, quase mais de 800 mil reais foram recebidos, muito bacana, link também na descrição do vídeo. A gente está publicando a nossa prestação de contas no Instagram e logo que começamos a receber as doações, nós estabelecemos um comitê para avaliar o melhor uso desses recursos, onde nós destinaríamos essas doações todas. Então a gente está fazendo várias frentes pontuais onde a gente acredita que vai ter o melhor impacto. Por exemplo, agora, na próxima fase que já se inicia em alguns bairros, na cidade de Porto Alegre e outras, que é a fase da limpeza da cidade, nós acabamos de comprar 100 lava-jatos para ajudar nesse processo todo e vamos doar para algumas entidades, parte para a prefeitura, parte para entidades que precisarão desses equipamentos para agilizar ao máximo essa limpeza que vai dar muito trabalho e, novamente, vai exigir muitos voluntários. E é assim que a gente está ajudando. Quem quiser saber todos os detalhes, tem no nosso Instagram da Liberta Investimentos toda a prestação de contas por lá. Como avalia o impacto da troca de liderança na Petrobras e a comoção interna gerada?
Nada diferente do esperado, talvez tenha demorado mais tempo até do que o Lula gostaria, mas finalmente conseguiu trocar a presidência, segue gerando ruído, vai acabar, a ação da empresa tem caído nesses últimos dias, mas é nada fora do script, nada fora do roteiro que a gente já imaginava. Então quem se surpreende com isso, quem fica decepcionado e o Lula não aprendeu nada, ele nunca falou nada diferente disso. Isso é o seu receituário. Então, na verdade, eu diria que o Prates, que nem é um cara tanto pró-mercado assim, mas ele durou mais tempo do que o Lula gostaria e acabou mantendo, não desafiando as leis de mercado e as próprias diretrizes da governança da Petrobras, que agora pode estar sendo minada. Por exemplo, parece, a última notícia de hoje, é que nem vão convocar uma assembleia para votar nessa troca de presidência que, segundo alguns, estaria contra o estatuto da empresa agora. Enfim, vai gerar debate, está gerando ruído, mas sem dúvida que é uma notícia negativa e que nos deixa mais preocupados com o futuro da Petrobras, com riscos de desabastecimento, porque sim, vão interferir mais, possivelmente, na política de preço, daqui a pouco tentando mudar a governança, enfim. É o que a gente sabe já. Nada fora do script. Já existe uma avaliação confiável do custo de reconstrução ou temos que esperar? Infelizmente, temos que esperar mais, porque tanta coisa foi danificada, tanta coisa ainda está debaixo d'água. Por exemplo, o próprio aeroporto de Porto Alegre está completamente debaixo d'água. Ainda não sabemos as avarias estruturais à pista de pouso, aos instrumentos na pista, debaixo dela, que são subterrâneos. E isso precisa esperar a água baixar para avaliar, assim como em várias outras empresas, bairros, quantos carros foram perdidos, automóveis, caminhões, empilhadeiras, maquinário. É uma conta que a gente ainda não sabe. Se estima, mas será um custo muito elevado. Como gaúcho, o que mais te revoltou em tudo que aconteceu no seu estado? O que mais revoltou foram as cenas de assaltos, roubo de casas, de empresas, saques, assaltos dos resgatistas, as pessoas que estavam prestando socorro com seus barcos doados, privados, colocando a própria vida em risco para resgatar desconhecidos, e aí vem um filho da mãe para assaltar o barco da pessoa e depois assaltar outra. Isso realmente é revoltante demais. Não bastasse toda a tragédia, ainda ter que combater o crime é surreal. Com relação ao Estado, claro que revolta também a burocracia, aqueles relatos que alguns se confirmaram da ANTT barrando ou multando ou atrasando o recebimento de caminhões de doação. Vai dizer que é má fé das pessoas? Não vou fazer essa acusação leviana. É parte da inércia burocrática, é parte de como o Estado funciona, parte de insensibilidade pode ser, mas sem dúvida que revolta, especialmente nesse momento. E a pergunta é a seguinte, o que mais trouxe esperança na humanidade? Para mim foi justamente essa grande mobilização, a grande esperança que gerou esse sentimento de união, de força, de que nós conseguimos realizar e de que os indivíduos, com toda essa solidariedade prestada, conseguem dar conta de grandes desafios da sociedade, como, por exemplo, esse desastre ambiental. E não apenas a solidariedade local, agora que foi na hora dos resgates, mas de muitas pessoas fora do estado, Brasil afora, no mundo, gente querendo doar alimentos dos Estados Unidos, de Portugal. Essa onda de solidariedade foi comovente e, sem dúvida, que ajuda a nos dar mais esperança na humanidade, sim. E aqui, por fim, Ponte de Nova Roma, reconstruída pelos moradores, pode ser aplicado no RS? Não apenas pode, como será e como está servindo de inspiração para projetos como este do Reconstrói RS, porque nós precisaremos liderar esse processo de reconstrução do Estado. Não podemos depender da lerdeza, da burocracia, da falta de recursos, da incompetência, enfim, do que nós sabemos que é o poder público, especialmente quando se trata de obras de infraestrutura. Então, quanto mais nós pudermos fazer, enquanto sociedade civil organizada voluntária, melhor será para todos. E anotem, mesmo que nós tenhamos que aportar mais recursos do nosso próprio bolso por meio de doações de empresários brasileiros, mundo afora, mesmo que tenhamos que aportar recursos privados, essa conta vai sair
mais barata do que se nós delegarmos tudo ao poder público e esperar que eles financiem e executem essas obras. Não vai funcionar. Confiemos na iniciativa privada, confiemos na sociedade civil organizada, voluntária, com toda essa solidariedade e mantenhamos de pé essa esperança, essa mobilização e confiança no nosso poder de realização, que é assim que a gente vai sair dessa. Espero ter gostado de mais um Urge Responde. Este deve ser o último deste local aqui improvisado. Estou retornando a casa, felizmente. Alguma normalidade já voltou a Porto Alegre, não completa, mas seguimos aqui em contato. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quem não é membro do canal, considere se tornar membro. Tem muito conteúdo bacana, a gente segue com toda a nossa programação normal para os membros. E acho que é isso. Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!